Agência de publicidade é uma excelente ferramenta para melhorar os resultados da sua empresa, dos seus negócios e da sua marca. E como toda ferramenta, é fundamental conhecê-la para utilizá-la da forma mais produtiva possível. Então, seja bem-vindo e entenda agora como funciona o método de trabalho da Nova Mídia, agência de publicidade. O processo inicia com a necessidade do cliente de melhorar suas vendas e ampliar margens de lucro através da promoção da sua marca, de seus produtos e serviços. Para isso, existem dois caminhos: execução de campanha isolada ou de campanhas planejadas. A campanha isolada é algo pré-definido pelo cliente, algo que ele já tem em mente e deseja executar, sem a necessidade que isso faça parte de uma ação mais ampla de publicidade. Um exemplo seria a necessidade de se fazer uma única propaganda para passar na TV, ou apenas um panfleto para ser distribuído pelos vendedores. Em alguns casos, é realmente interessante desenvolver campanhas isoladas, mas nós sempre aconselhamos que isso seja feito com bastante critério, pois essas campanhas não são acompanhadas de planejamento, fato que diminui sua eficiência e eficácia, diferentemente de campanhas planejadas. As campanhas planejadas são definidas a partir de um estudo mais amplo sobre os recursos e as necessidades do cliente, podendo se antecipar de forma estratégica as oportunidades e as ameaças de um período determinado. Nesse formato, como as campanhas são feitas de forma planejada, elas são pensadas para se complementarem, podendo uma reforçar a outra e, de forma conjunta, direcionar para um foco e, assim, aumentar sua efetividade. Além desses aspectos, ainda há mais tempo hábil para pensar e desenvolver as campanhas, e também para poder escolher os melhores fornecedores, espaços na mídia, negociar os melhores preços com fornecedores e etc. Tanto na campanha isolada quanto nas campanhas planejadas, é necessário que seja feito um briefing, uma reunião para identificar melhor, entre outras coisas, os focos do cliente e seus públicos. Na campanha isolada, são colhidas informações mais específicas, não precisando entender as necessidades gerais do cliente, direcionando o foco para um ponto reduzido e específico, podendo desconsiderar os panoramas mais amplos das necessidades do cliente. Nas campanhas planejadas, a quantidade de informações obtidas são maiores, com dados mais amplos e profundos, já que o processo a ser desenvolvido será mais abrangente, com pretensões mais efetivas. Então, para reforçar, vamos definir essas duas modalidades de campanhas da seguinte forma. Campanha isolada é uma ação de publicidade focada em um objetivo específico, sem precisar levar em consideração os aspectos e necessidades mais abrangentes do cliente. Campanhas planejadas são ações interrelacionadas, com o propósito de atingir com mais eficiência e eficácia os objetivos publicitários do cliente. Agora que já apresentamos e definimos os dois tipos de campanhas desenvolvidas pela Nova Mídia, vamos demonstrar o passo a passo de cada uma delas. Mas para que esse passo a passo seja compreendido de forma plena, antes será necessário entender a definição de peças, seus tipos e funções. Peças são serviços, tarefas, elementos que formam as campanhas. E dentro do método de trabalho da Nova Mídia, existem vários tipos de peças, mas a princípio iremos abordar apenas as principais, que são Start Criação, Arte, Arte Externa, Assessoria de Produção, Mapa de Mídia, Tráfego, Assessoria de Pesquisa e Plano de Ações Publicitárias. Start Criação é tudo relacionado ao processo de coleta de dados para a confecção da campanha, análise desses dados, a ideia inicial da campanha, a criação do conceito e também sua apresentação. Arte é uma derivação, aplicação específica do conceito, ideia construída no Start Criação. Como exemplo, podemos citar uma imagem produzida por um outdoor. Imagine que nessa campanha em que foi feito o outdoor, também tem sido feito um panfleto, seguindo o mesmo conceito.
Então, nesse caso, teremos duas artes, uma para o outdoor e outra para o panfleto. A arte externa tem características muito semelhantes à peça de arte. Ela também é uma derivação do conceito construído no Start Criação. A diferença entre essas peças é que, enquanto a arte é desenvolvida de forma interna por membros da equipe da agência, a arte externa é desenvolvida por algum profissional externo. Esse tipo de arte tem pouca ocorrência, pois é desenvolvida quando as habilidades exigidas para o desenvolvimento da mesma são distintas das encontradas nos profissionais da agência. Pode-se destacar como exemplo desse tipo de situação a contratação de um fotógrafo para fotografar produtos. Um outro exemplo pode ser a contratação de um arquiteto para auxiliar na elaboração de uma fachada. A assessoria de produção é a pesquisa, análise e definição dos fornecedores externos com melhor custo-benefício para executar as produções da campanha. Além disso, também a coordenação desses fornecedores. Mas o que seria a produção da campanha? Produzir a campanha significa que a ideia já está definida e criada. Já tem a arte pronta e então é preciso executá-la. Imagine uma campanha que tem uma propaganda para passar na TV, uma outra para o rádio, um outdoor e um panfleto. A produção dessa campanha será assim. Um estúdio de vídeo será contratado para executar o que foi idealizado para a propaganda de TV. A mesma coisa será feita para a produção do áudio da campanha do rádio. Será contratado um estúdio de áudio para a produção. Para o outdoor e o panfleto, também será contratado um fornecedor externo. Mas nesses casos, serão gráficas que irão imprimir esses materiais. Mapa de mídia, tráfego, é por meio dele que se define e planeja qual a melhor forma de distribuição da mídia nos veículos de comunicação. No caso da TV, por exemplo, estuda-se e define-se qual o melhor canal e a melhor programação para veicular a campanha e ter o melhor resultado com o público definido. É atribuição também do mapa de mídia, tráfego, levar a campanha até o veículo, seja isso feito de forma física ou eletrônica, monitorar a veiculação e fazer os processos administrativos referentes aos contratos. Ele está basicamente relacionado com a veiculação da campanha, com o momento em que a mesma é enfim exibida para o público. Esse momento, no caso da propaganda para a TV, é quando ela passa no intervalo comercial da programação de uma rede de televisão. No caso de um outdoor, é quando ele é instalado e no caso dos panfletos, é quando é feita a distribuição ou entrega desse material, seja em caixas de correios, pessoalmente ou outra forma de distribuição. A assessoria de pesquisa é a peça relacionada aos serviços desenvolvidos pela agência para o estudo e pré-definições dos questionários a serem aplicados e ao público a ser entrevistado. Também a atribuição dessa peça à escolha, contratação e coordenação dos trabalhos de um instituto de pesquisa para aplicação desses questionários. Planos de ações publicitárias é a linha mestra que define o que será realizado durante um período pré-definido. Por quê? Como e quando. Para desenvolvê-lo, é feito um briefing, uma reunião para identificar melhor, entre outras coisas, os focos do cliente e o público dele. As informações colhidas com esse briefing são levadas para a agência, no caso para as equipes de criação, mídia e assessoria de produção, sob coordenação da equipe de planejamento. Essas equipes juntas avaliam as necessidades apresentadas e os recursos disponíveis. Elabora o plano de ações publicitárias, então é realizada uma apresentação prévia e debatido com o cliente para um alinhamento final do plano, contemplando todos os aspectos considerados importantes pelas equipes da nova mídia e pelo cliente. Então, essas são as principais peças desenvolvidas dentro do método de trabalho da nova mídia: Start Criação, arte externa, assessoria de produção, mapa de mídia, tráfego, assessoria de pesquisa e plano de ações publicitárias. Dando continuidade ao que foi dito anteriormente, após compreendidos os conceitos e funções das principais peças, podemos enfim demonstrar como funciona o passo a passo para o desenvolvimento das campanhas dentro do método de trabalho desempenhado pela nova mídia. O método de trabalho desenvolvido pela nova mídia é dividido em 4 passos, que vamos começar a tratar a partir daqui como etapas. Etapa 1, planejamento. Etapa 2, criação.
Etapa 3, produção. Etapa 4, veiculação. E em cada uma dessas etapas, existem peças feitas pela nova mídia e outros serviços feitos por fornecedores externos, assim como será abordado a seguir. Etapa 1, planejamento. São desenvolvidas as peças de assessoria de pesquisa e plano de ações publicitárias. No caso da peça de plano de ações publicitárias, todo o serviço é desenvolvido de forma interna. Apenas a agência se envolve no processo. Já a peça de assessoria de pesquisa é desenvolvida pela nova mídia e por fornecedores externos. A agência define o que as informações da pesquisa deverão conter, informar. Então, um instituto de pesquisa é contratado para auxiliar na elaboração das questões e para aplicar os questionários. Uma especificidade dessa etapa é que ela só é desenvolvida para as campanhas planejadas. Nos casos de campanhas isoladas, essa etapa é ignorada. Etapa 2, criação. Como dito anteriormente, enquanto que essa já é a segunda etapa para as campanhas planejadas, para as campanhas isoladas, essa é ainda a primeira etapa. As campanhas isoladas ignoram a etapa 1 e é na etapa 2 que elas então iniciam. Nessa etapa, os serviços desenvolvidos são exclusivamente internos, desempenhados apenas pela agência. Serviços que se referem às peças de start e criação, arte e possíveis artes externas. Sua dinâmica funciona da seguinte forma. Imagine que o cliente percebe a necessidade de fazer alguma divulgação para o Natal, um caso de campanha isolada ou uma situação de campanha planejada, onde o plano de ações publicitárias definiu que haveria uma campanha institucional para o Natal. Para esses dois panoramas imaginários, o processo deverá iniciar com um briefing para definir com mais precisão quais seriam as demandas a serem atendidas com essas campanhas. Esse briefing é diferente do feito para a definição do planejamento. Nesse caso, as informações levantadas devem se ater apenas às necessidades relativas à campanha específica. Se para essa campanha estiver previsto apenas um panfleto, então toda a informação colhida no briefing será focada para dar respaldo à idealização e concepção do mesmo. O prazo mínimo para que esse briefing seja feito é de 5 dias úteis, antes do início das veiculações. Mas o ideal é que esse briefing seja feito com 30 dias de antecedência. Quanto menor o prazo, menores serão as possibilidades criativas e maiores serão as chances da campanha ter sua qualidade afetada de forma negativa. Lembrando ainda que prazos curtos estão diretamente relacionados à impossibilidade da superação de obstáculos não previstos. Para dar continuidade na explicação do funcionamento da etapa da criação, agora será apresentado como essa etapa influencia na composição das campanhas. Continue imaginando a campanha de Natal proposta anteriormente. Mas agora, imagine também que haveria a necessidade de se desenvolver, além do panfleto, um web banner para o Facebook. Sendo assim, a composição dessa campanha será formada por uma peça de start e criação e 2 peças de arte. A peça de start e criação será para a criação do conceito. Uma peça de arte será para a derivação desse conceito, transformando em um panfleto, e outra peça de arte para uma nova derivação do conceito, transformando em um web banner. Etapa 3. Produção. Na etapa de produção, a maior parte do processo é feito por terceiros. A agência desenvolve as questões relacionadas aos serviços da peça de assessoria de produção. Por meio dessa peça, é avaliado e apresentado ao cliente as melhores opções de fornecedores, levando em consideração o custo-benefício. Essas opções são produtoras, gráficas e demais fornecedores especializados na produção das campanhas. Então, depois de definido qual fornecedor optar, a agência ainda direciona e coordena os processos desenvolvidos pelo mesmo. Se a campanha tiver um vídeo, por exemplo, então a agência seleciona, dirige e coordena os processos junto a uma empresa produtora de vídeos. A mesma coisa acontece se a campanha tiver impressos. Só que nesse caso, a empresa a ser selecionada, direcionada e coordenada pela agência será uma gráfica. Etapa 4. Veiculação. Nessa última etapa, a campanha é enfim apresentada ao público. É nela que os vídeos são passados na TV, que os spots são transmitidos nas rádios, que os outdoors são expostos nas ruas. A maior parte dos processos dessa etapa também é desenvolvido por terceiros, mas ainda assim, a agência tem o papel fundamental.
É nessa etapa que os serviços da peça, de mapa de mídia, tráfego, são desenvolvidos. Assim como dito anteriormente, é através desses serviços que a agência direciona e coordena os fornecedores, que na grande maioria dos casos são veículos de comunicação. Tudo isso para que estes fornecedores desempenhem com mais eficiência o processo de dar audiência e repercussão para as campanhas. Enfim, essas são as 4 etapas do método de trabalho da nova mídia. Primeiro se planeja as ações publicitárias. Então, são idealizadas e criadas as campanhas. Na sequência, são produzidas e, por fim, são veiculadas. Os investimentos publicitários são divididos pelas 4 etapas da campanha e em cada uma dessas etapas existem recursos destinados para custos internos e custos externos. Custo interno são investimentos feitos para custear os serviços desenvolvidos pela agência. Ou seja, é o pagamento pelos serviços realizados nas 4 etapas da campanha. Pagamento de serviços como start e criação, arte, arte externa, assessoria de produção, mapa de mídia, tráfego, assessoria de pesquisa e plano de ações publicitárias. Solicite nossa tabela de peças para mais informações sobre suas especificidades e seus respectivos valores. Custo externo são investimentos feitos com fornecedores nas etapas de produção e de veiculação. Pode-se apontar como exemplo de custos externos com fornecedores de produção os seguintes investimentos: recursos destinados para impressão de panfletos, cartazes, folders e etc. Recursos destinados para a compra de brindes, recursos destinados para uma produtora de vídeo, produzir uma propaganda de TV. Pode-se apontar como exemplo de custos externos com fornecedores de veiculação os seguintes investimentos: recursos destinados para pagamento de patrocínios, recursos destinados para que um vídeo passe na TV, recursos destinados para que um outdoor seja exposto. Esses são alguns exemplos, mas existem muitas outras possibilidades de investimentos com produção e veiculação. Tudo vai depender do perfil da campanha a ser desenvolvida. De forma geral, esse é o método de trabalho da nova mídia. Trabalhamos para fortalecer sua marca, seus produtos e serviços, e assim melhorar suas vendas e ampliar sua margem de lucro. Enfim, trabalhamos aliando planejamento e criatividade com foco nos seus objetivos. Então, aproveite e explore ao máximo tudo que nossa agência pode te oferecer. Agende uma consulta e vamos juntos construir uma parceria de sucesso. Nova Mídia, agência de publicidades. Publicidade agrega valor.